Foi uma aventura em tanto, pedi muita proteção de Deus, pensei em toda a minha família na hora que eu tava descendo pelas trilhas, né? Nesses 5 dias aí, quase quebrei o joelho, pulei por uma cachoeira de mais de 30 metros de altura, pedindo proteção sempre pro pai. Depois de ter pulado dessa cachoeira, eu continuei nadando, né? Encontrava as pedras maiores, eu subi em cima das pedras maiores para poder continuar vendo a vista do que eu tinha pela frente. Aí eu continuava indo, nas noites, chegava perto das 4 horas, eu ouvia os grilos, daí eu sabia que tava ficando um pouco mais de noite. Aí eu me jogava perto de gruta, perto de mato, onde que era coberto por árvore, né? Para não pegar um pouco de chuva, porque tava chovendo bastante. Eu achei ele hoje, né? Achando o pessoal. Foi quando eu cheguei próximo de uma outra cachoeira, só que era maior que a que tinha pulado. E eu falei, se eu pular aqui eu morro. Aí eu olhei para a esquerda, tinha umas construção, né? Que o pessoal fez para essas cachoeiras. Eu subi nessas construção, vi uma ponte de madeira e segui a ponte de madeira até o fim. Aí eu encontrei uma chácara, onde eu encontrei um pessoal lá e pedi socorro, daí resgate. Daí apareceu a polícia, os bombeiros, daí me deram todo o auxílio. Mas todo momento eu agradeço a todos, né, que tiveram englobado aí na proteção. Assim, foi bem traumático, passei por bastante obstáculo, bastante coisa, assim, sempre na fé, né, eu tomei como objetivo que se eu ficasse parado, eu não vi nenhuma das pessoas que foram lá, eu não sabia se tinham ido pessoas, mas eu pensei que não poderia ficar parado e que se eu seguisse o rio ali, eu ia chegar até um destino onde eu encontraria pessoas para poder pedir socorro, né, pedir ajuda. Então, foi realmente muito arriscado, tudo que eu passei ali foi literalmente um milagre o que aconteceu. Deus estava ali todo momento comigo, eu senti a presença dele. As orações das pessoas, os apoios, sou grato eternamente por isso também, mesmo não sabendo antes, agora chegando as informações, eu agradeço a todos mesmo, de coração, vocês aí de Rio Grande do Sul, né? Assim, de trilha eu fazia algumas menores, né? O Pico Paraná foi o maior. Eu fazia Angaba, Morumbi, essas áreas eu já fiz. Agora o Pico Paraná eu fui com equipamento, segurança, né? Como eu fui com bandagem, como eu sou socorrista e bombeiro também, eu fui com uns preparos. Mas na hora da descida ali foi a parte... Na subida foi sofrido, na descida foi bem pior. Então, ela seguiu com um grupo mais além, na frente, né? A gente estava descendo o Pico Paraná e passou um grupo por nós. Ela seguiu com esse grupo. Eu dou graças a Deus também que ela tá bem, que ela esteja viva, com saúde também. Porque, sério, ali, não sei se ela tivesse ali, ela ia conseguir também. Porque quando eu cheguei na trilha, onde eu me perdi, tinha Esse caso só ganhou atenção porque algo saiu do controle. Na maioria das vezes, ninguém vê nada. E quando ninguém vê, já é tarde. No começo parecia apenas mais uma trilha, um desafio físico, um percurso difícil, mas dentro do que ele já tinha encarado antes. Ele tinha experiência, tinha preparo, tinha equipamentos e tinha uma coisa que, na cabeça dele, sempre foi o principal: fé. Antes de descer, pediu proteção a Deus, pensou na família, pensou que voltaria para casa. Só não imaginava que aqueles dias se transformariam em uma luta direta, crua, silenciosa, pela própria sobrevivência. A descida começou a ficar perigosa cedo. A chuva deixava tudo escorregadio. A mata molhada virava armadilha. As pedras lisas pareciam sabão. Em um momento, ele quase quebrou o joelho. Em outro, se viu diante de uma cachoeira enorme, com mais de 30 metros. Na cabeça dele, não havia alternativa simples. Ele respirou fundo, olhou ao redor, fez uma oração rápida, pedindo proteção e pulou. Depois disso, seguiu nadando, com o corpo já começando a sentir o peso do que estava acontecendo. Quando encontrava pedras maiores, subia nelas para conseguir enxergar o que vinha pela frente. Precisava de visão, de direção, de algum sinal de que estava indo para o lado certo. E ele decidiu uma coisa que se repetiu durante todo o tempo: seguir o rio. O rio virou guia e virou ameaça. Guia porque ele acreditava que água leva a algum lugar. Ameaça porque a água não tem piedade. A correnteza muda, puxa, derruba,
arrasta, decide por você quando seu corpo já não consegue decidir. E enquanto ele tentava manter esse rumo, o tempo começava a se dissolver. Dia e noite passaram a ser só mais uma camada de cansaço. As noites chegavam cedo. Perto das 4 da tarde, ele ouvia os grilos. Aquilo virava um aviso. Não era poesia, era sobrevivência. Significava que a luz estava indo embora e que ele precisava encontrar um lugar para não ficar exposto no meio do nada. Ele procurava grutas, procurava árvores mais fechadas, procurava qualquer cobertura para tentar não tomar chuva direta. Estava chovendo bastante. E frio e chuva juntos não são só desconforto, viram risco real. O corpo começa a perder calor, as mãos começam a falhar, a mente começa a oscilar. E a mente, quando oscila, é a parte mais perigosa, porque não é só o joelho, não é só a pele, não é só a correnteza. É o pensamento que começa a te oferecer atalhos, que começa a te sugerir desistência, que começa a te convencer de que dormir um pouco mais não vai fazer diferença. Ele repetia para si mesmo que não podia parar, que ficar parado era virar alvo do ambiente, virar alvo do frio, virar alvo dos insetos, virar parte da mata. Ele levou uma frase como metáfora e como regra. Água parada vira lodo. Para ele, se ficasse parado, não sairia vivo. Então ele se obrigava a se mover, mesmo quando o corpo gritava ao contrário. Foram dias sem comida. No primeiro dia, ele ainda teve água e um chocolate oferecido por um casal. Depois disso, nada. Dia seguinte, nada. No outro, nada e no outro, nada de novo. A única coisa que entrava era água. E mesmo assim, ele tomava com cautela, em pequenos goles, tentando pegar água onde batia em pedra, onde parecia mais limpa, onde parecia um pouco filtrada. Ele não sabia qual era a condição daquela água, mas também sabia que sem água não havia chance. E quando você está assim, sem alimento, molhado, cansado, a percepção muda. As pernas pesam mais, o coração dispara com qualquer esforço, a respiração fica curta, o risco de errar aumenta. E ele continuava enfrentando trechos em que precisava nadar, em que precisava atravessar, em que precisava lutar contra a correnteza carregando mochila, carregando peso, carregando bota. Em uma dessas correntes, ele perdeu a bota. Perdeu também o óculos. E isso, para alguém que não enxerga bem, é como perder metade da chance de tomar decisão certa. Ele ficou 2 dias andando praticamente sem ver direito. E isso, no meio de mata, pedra e água, é uma sentença de risco o tempo inteiro. Em certo momento, a correnteza puxou com uma força que ele não esperava. Ele descreve que foi arrastado por mais de 1,5 km, batendo em pedra, se afogando, tentando manter a cabeça fora d'água. A água fazia o corpo girar, o fundo raspava, a pele queimava, as mãos buscavam qualquer apoio e não encontravam. E quando alguém fala me afogando, não é figura de linguagem, é o instante em que você tenta puxar ar e a água entra antes. É o medo bruto, é a vida reduzida a uma escolha de segundos. As mãos e pernas começaram a ficar debilitadas, o corpo começou a dar sinais claros de limite, mas o ambiente não negocia com seu limite. E aí começaram os momentos de decisão extrema. Um deles foi quando ele chegou a um ponto em que não havia saída. Olhou para a direita, não tinha como descer. Olhou para a esquerda, também não. Olhou para trás, voltar não era mais opção. E à frente, outra cachoeira. Ele não descreve isso como coragem, ele descreve como necessidade. Ele fez uma oração. Pai, me proteja. E pulou. Era isso ou ficar preso? Depois, ele relata que em alguns momentos delirou. Não sabia se estava vivo ou não. Quando a mente chega nesse ponto, o perigo maior é tomar decisão sem perceber. É confundir direção. É achar que ouviu voz. É achar que viu luz. É entrar numa lógica própria. E para não perder o controle total, ele se agarrou à fé como se fosse corda. Ele dizia que Deus estava com ele, que as orações estavam chegando, que alguém estava pedindo por ele mesmo sem ele saber. A chuva não dava trégua. À noite, ele improvisava abrigo como podia. Cortava pedaços de galho, tentava fazer uma cobertura, tentava se cobrir com o que tinha para não perder tanto calor. Mas ainda assim, o frio levava tudo. Às vezes, ele dormia e uma gota de água forte o acordava, levantando o corpo do chão. Ele ouvia bichos o tempo todo, insetos, barulhos que na escuridão parecem maiores do que são. E aí teve um momento que ele descreve como marcante. Vagalumes o cercaram quando ele estava deitado. No meio do medo, do frio, do barulho,
um círculo de luz. Para ele, aquilo foi beleza, mas também foi símbolo. Ainda havia algo vivo ao redor dele que não era ameaça. A virada final veio quando ele chegou perto de uma cachoeira maior do que as outras. Ele olhou e pensou, se eu pular aqui, eu morro. Dessa vez, ele não pulou, ele buscou alternativa. E à esquerda, ele viu uma construção, algo que alguém havia feito para acesso às cachoeiras. Ele subiu nessa estrutura, viu uma ponte de madeira, seguiu a ponte de madeira até o fim. E é aqui que a história mostra uma coisa dura. Muitas vezes, a diferença entre vida e morte é um detalhe, um caminho de madeira, uma estrutura que alguém fez anos antes, um desvio que só aparece se você olha 2 vezes. No fim daquela ponte, ele encontrou uma chácara, pessoas, voz humana, socorro. Ele pediu ajuda. A partir dali, começou o resgate. Chegou polícia, chegaram bombeiros, chegou auxílio e a primeira coisa que ele quis avisar a irmã. Ligou e disse para pedir resgate, disse que estava no Pico Paraná. Mas a irmã já sabia, a mobilização já tinha acontecido, só que ele não sabia. Ele não tinha acesso às informações, não tinha celular com ele naquele momento. Só foi entender o tamanho do que estava acontecendo quando chegou ao hospital e as pessoas começaram a falar. E aí vem o reencontro. Para ele, esse foi o milagre mais palpável. Ver a família de novo, ver a base. Pai, irmã, pessoas próximas. Sentir que tinha sobrevivido. Ele agradece a quem participou, agradece pelas orações, agradece pelo apoio e, ao mesmo tempo, deixa um alerta que é o ponto mais importante desse depoimento. Ele não incentiva ninguém a repetir isso. Ele diz que é risco enorme, que ninguém passa pelo que ele passou e sai igual, que o que aconteceu ali foi literalmente no limite. Hoje, ele ainda estava em observação, fazendo exames, sem previsão certa de alta. E ele diz que trilha daqui para frente só em contexto de formação, acompanhado, com instrutores, com equipamento, tudo certinho. Porque o que ele aprendeu, do jeito mais duro possível, é que preparação e fé ajudam, mas não anularam o risco. A descida foi pior que a subida. O caminho errado estava sinalizado, e quando você entra no caminho errado, numa descida com chuva, mata molhada e pedra lisa, às vezes você não volta, você só desce. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. E quando você junta tudo isso, chuva, frio, fome, correnteza, perda de equipamento, delírio, decisões extremas, você entende por que ele chama de milagre. Não como frase bonita, mas como tentativa de explicar algo que humanamente parecia improvável. O que mais assusta nesses casos não é o crime, é a ausência de registros.